Durante toda esta manhã de segunda-feira no Jornal da CBN, agora está mais bem informado? Aproveite a segunda, porque já está no ar. Jornal da CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 28 de março de 2022. Os preços dos medicamentos devem subir a partir do fim desta semana. A autorização para o reajuste concedido pela Câmara de Regulação do Mercado de Remédios geralmente entra em vigor no dia 1º de abril, que neste ano cai na sexta-feira. Percentual autorizado para o aumento deve ser divulgado nos próximos dias. As representações por causa de agressões verbais, físicas e declarações preconceituosas no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aumentaram 4 vezes no intervalo de 15 anos. É o que mostra um levantamento exclusivo da reportagem da CBN sobre o número de processos abertos durante cada uma das 4 legislaturas do período. No mesmo intervalo, houve queda nas representações sobre acusações de corrupção. A cotação do petróleo registra queda em meio a quarentenas impostas pelo governo da China para tentar reduzir a curva de contágio da Covid-19. A movimentação alimenta preocupações em torno de uma demanda fraca e uma desaceleração econômica do país na Ásia. Mesmo com o recuo, o preço do barril do tipo Brent já ultrapassou a marca de $115 no pregão de hoje. Na Europa, as principais bolsas de valores operam em alta. O grupo holandês Heineken anunciou a saída da Rússia no mais recente caso de uma empresa ocidental abandonar o mercado russo por causa da Ucrânia. A segunda maior produtora de cerveja do mundo já havia suspendido as vendas e produção da marca no país do leste da Europa. A empresa também cortou novos investimentos e exportações para a Rússia. No horário de Brasília, 9h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa e Marcela Lorenzetto. Bom dia, meus amores. CBN em Foco no ar. Boa semana a todos. Vamos em frente. Muitos assuntos, muita espuma, alguns fatos a serem extraídos. Quem é muito craque nisso é Marcela Lorenzetto, minha parceira. Bom dia, como vai você? E o Lola, hein? E o Lola? Muito bom dia, Carlos Andreasa. Bom dia a todos os nossos ouvintes, telespectadores aqui do CBN em Foco. O Lola foi muito legal, apesar dos pesares, né, Andreasa? Mas foi muito bom. Foi bem bacana e a gente vai falar um pouquinho dele também hoje, né? Tirar um pouco a espuma ali. Vamos sim, mas deixa eu te perguntar uma coisa antes, Marcelo Lorenzetto, sobre o Lula. Você foi naquela chuvarada? Você estava lá no momento que caiu aquela chuva imensa? Foi sexta-feira, foi isso? Foi na sexta-feira. Na verdade, eu cheguei um pouco depois dessa chuva, porque eu estava trabalhando, fui um pouco mais tarde. Mas não peguei aquela chuvona, não. Consegui escapar. E se divertiu, né? Bastante. Peguei bastante lama também, mas me diverti muito. E no episódio em que a Pablo fez aquelas palavras de ordem, levantou uma bandeira, uma toalha com a imagem do ex-presidente Lula, você estava lá, Marcela, na hora? Estava lá acompanhando esse show e ela não foi a única artista que fez manifestações sobre políticos, não, viu? Teve outras pessoas também, não só contra o presidente, mas também contra outros políticos. É um festival internacional, então teve gente que falou de guerra, falou de Putin, pessoal usando a bandeira nas cores da Ucrânia. Teve bastante manifestação política no Lollapalooza, como é de costume em festivais musicais desse tipo, né? É preciso saber separar a liberdade de expressão, conforme versa a Constituição Federal, dos limites eleitorais para a campanha eleitoral. E está muito claro que não houve infração alguma
nas manifestações no Lollapalooza. Nós vamos tratar desse assunto indo a Brasília com Thaís Oliveira, que tem informações, mas para deixar bastante claro que isso é notícia, precisa ser tratado aqui, porque notícia é, mas a gente não pode perder a perspectiva de que seja um ato desviante, de que seja um ato deliberadamente intencionado para tirar o foco do que realmente importa, que é o escândalo de corrupção no Ministério da Educação. Até rimou. Quem vai falar conosco? Thaís Oliveira, Tchela? É isso, a Thaísa está com a gente diretamente de Brasília para falar justamente sobre toda essa polêmica criada, mais um factoide criado pelo presidente neste final de semana. Bom dia, Thaísa. Oi, Marcela, bom dia a você, ao Andreasa e aos ouvintes. Pois é, Marcela, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, já afirmou que vai levar ao plenário do TSE imediatamente, né, essa decisão que proibiu manifestações eleitorais no festival. Como houve um recurso pelo regimento interno do TSE, o ministro relator, que é o ministro Raul Araújo, ele é obrigado a levar esse caso ao plenário. Então, o presidente do TSE disse que assim que ele liberar, né, esse caso, liberar esse caso, ele vai pautar no plenário do TSE. Como as decisões costumam sair rápido, né, até por causa das eleições, a expectativa é de que essa decisão do TSE possa, inclusive, acontecer na sessão de amanhã à noite. No final de semana, né, só para dar o contexto, o ministro aceitou aquele pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro e proibiu manifestação de propaganda eleitoral ostensiva durante as apresentações do Lollapalooza, depois da apresentação da cantora Pablo Vittar, levantando aquela bandeira do ex-presidente Lula. Agora, o coordenador-geral da Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Luiz Fernando Pereira, ele estava explicando o seguinte: tem uma jurisprudência muito recente do Supremo Tribunal Federal, quando eles foram, né, consultados sobre uma manifestação do cantor Caetano Veloso. Ele havia enviado um questionamento ali ao Supremo, né, perguntando a respeito de showmícios, e o STF definiu que tanto a atividade artística como as manifestações políticas são pilares da democracia. Então ele estava explicando que essa liminar em si, do final de semana, não faz nem mais sentido, porque você não tem como multar o evento mais, né, porque o CNPJ estava errado. Então a jurisprudência é clara, diz que para aplicar uma multa deve haver uma intimação prévia, né, isso porque o ministro determinou multa de R$50 mil caso os artistas continuassem se manifestando ali politicamente, né, no que ele considerou que era uma propaganda eleitoral ostensiva, o que aconteceu ontem depois da liminar, mas ele disse que não tem como multar o evento porque o Lollapalooza, né, os organizadores, não foram intimados. Os artistas, muito menos, né? Depois, ontem mesmo, outros artistas como Djonga, Marcelo D2 também se manifestaram politicamente, e aí não tem nem como multar os artistas também, porque eles não eram parte da ação, né? Então, não tem como, muito menos. Você não consegue multar nenhum festival e muito menos os artistas que se manifestaram depois. Só que na visão dele, o TSE deve aproveitar esse caso para criar uma espécie de jurisprudência para essas eleições.